no estádio do Maracanã. Que deve estar lotado mais uma vez para esse grande jogo. Dois times que aspiram o título, né? O Palmeiras mais do que o Flamengo neste momento. A diferença de pontuação são 6 pontos separando o Palmeiras para o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Então, se o Flamengo vencer esse jogo atrasado contra o Bragantino, pode diminuir a diferença para o Palmeiras para 3 pontos. E se vencer o Palmeiras amanhã, igualaria a pontuação do Palmeiras. Por isso, esse jogo é de fundamental importância para os dois times, se eles ainda quiserem pensar no título brasileiro nessa caça ao Botafogo. O Palmeiras já conseguiu encostar na pontuação, né? Embora o Botafogo tenha um jogo a menos do que o Palmeiras nesse momento. Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações, começando com a do Flamengo. Vamos mostrar o que o Tite deve colocar em campo amanhã para enfrentar o Palmeiras. Lembrando que ele não terá o Davi Luiz, ainda com problema no tornozelo direito. Não tem o Alan, né, que está machucado, pé esquerdo. E o Felipe Luiz, o Thiago Maia e o Bruno Henrique estão suspensos. O Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique já não cumpriu suspensão no jogo passado? E o Bruno Henrique teve que cumprir 2 jogos, porque ele recebeu o 3º cartão amarelo e também foi expulso direto. Por isso, o Bruno Henrique cumpre 2 jogos, esse é o 2º. A provável escalação com Rossi no gol. Mateuzinho deve ser mantido na lateral direita, apesar do Wesley estar à disposição para esse jogo. O Tite deve manter o Mateuzinho. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, no lugar do Felipe Luiz, que está suspenso. Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Gerson voltando ao time. No ataque, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. O mesmo ataque do jogo passado, em que o Flamengo venceu na última rodada. O Gabigol já está à disposição, não estava no último jogo. Para esse jogo está à disposição, mas deve ficar no banco de reservas. E aí pergunto para os amigos, e aí, Moreno? Eu acho que a grande perda é o Bruno Henrique, né? Porque se a gente for ver ali posição por posição, eu acho que Mateuzinho e Wesley é uma briga de posição, mas acho que até acho o Mateuzinho um lateral um pouco mais completo, mas eu acho que assim se equivalem. Acho que o Gerson no lugar do Thiago Maia, embora o Gerson tenha ido muito bem jogando como meia pela direita, mas necessitando recuar para ser esse segundo volante, eu acho que também não existe uma perda de qualidade. O Gerson é mais jogador do que o Thiago Maia. O Luiz Araújo entrou bem pelo lado direito. Acho que só a questão ali do lado esquerdo mesmo do Bruno, a ausência do Bruno Henrique acho que uma perda considerável para o jogo de amanhã. Mas aí quando você pega um elenco como é o elenco do Flamengo, é isso. Você perde o Bruno Henrique e entra o Cebolinha. Então ainda assim é um time muita qualidade técnica. Ainda é um Flamengo que não engrenou e é natural que não tenha engrenado. O trabalho do Tite é justamente tentar encontrar um time que consiga construir com um pouco mais de naturalidade até essa reta final desse tiro curto do campeonato, mas não é exatamente um trabalho fácil e amanhã vai ter um confronto muito difícil com uma equipe que coletivamente, na minha opinião, é mais azeitada, mais organizada do que o time do Flamengo. Mas acho que não tem um favorito para o jogo de amanhã, não. Para um crescimento... Jogaço. Desculpa, Pedro. Mas há um crescimento do Cebolinha, né? Acho que o Cebolinha, sob o comando do Tite, tende a crescer. Porque é um jogador que o Tite confia. O Tite o levou para a Copa América e fez o Cebolinha um dos destaques daquela competição. Então, eu imagino que com um pouco mais de confiança, o Cebolinha possa render. Acho que até fez um bom jogo, né? Sim. Na última rodada, fez um bom jogo. E por isso está sendo mantido aí com a suspensão do Bruno Henrique. O que o Flamengo tem de melhor aí para esse jogo, Mansur, devido aos desfalques? Esse jogo mas eu acho que é uma escalação que tem algumas questões importantes. Primeiro assim, não é nem entrar numa discussão se o Bruno Henrique é melhor jogador ou se o Cebolinha é melhor jogador. O fato é que nesse Flamengo, que está sempre tentando se equilibrar entre colocar em campo um certo nível de qualidade técnica e tentar competir, porque a junção de muitos jogadores muitas vezes não resulta em competir, o fato é que o Flamengo tem exigido dos seus jogadores de lado de campo muito trabalho, inclusive acompanhando laterais na volta até embaixo. E aí, acho que isso tem tirado do Bruno Henrique muito da capacidade dele de ser o melhor jogador que ele é, a melhor versão do Bruno Henrique. A melhor versão do Bruno Henrique não combina tanto com esse ponta que tem que fazer esse trabalho o tempo todo. Eu não sou desses que acham que jogador bom não tem que voltar para marcar, não é nada disso. O time tem que procurar equilíbrios, só que acho que o Bruno Henrique perde muito quando ele precisa fazer esse papel. Outro grande problema desse Flamengo para amanhã, para mim. O elenco do Flamengo é montado de uma tal forma que
A chegada do Luiz Araújo, por exemplo, é para atender algo que o Sampaoli queria, que ele queria ter mais um ponta, ele queria ter um ponta pelo lado direito. Só que a formação do Flamengo não dá ao elenco laterais que joguem bem num time com pontas. Há uma enorme dificuldade, porque não são laterais que construam por dentro. O Wesley tem uma dificuldade grande de construir pelo centro. O Mateuzinho talvez se mova um pouco melhor, mas não é o melhor. O melhor dele é um lateral essencialmente de passagem. Corredor. O Ayrton até é capaz de fazer um ataque, uma infiltração um pouco mais por dentro, em diagonal. Mas o Ayrton, como um construtor com a bola no pé para os primeiros passes, também não é o melhor dele. Então, ele chegou à seleção brasileira sendo um lateral de passagem, lateral de linha de fundo. A melhor versão. Ele pode até ser um jogador de passagem um pouco mais por dentro. Se tiver um ponto aberto, abrindo um espaço, ele pode fazer essa passagem bem, um corredor um pouco mais por dentro. Mas ele receber essa bola para iniciar a organização de frente também não é o melhor dele. E isso faz com que a tarefa de meio do Flamengo fique nas mãos dos dois volantes que joguem e com o setor, por vezes, esvaziado e um time se partindo. E, desculpa, só mais por favor. Não, é só porque do lado direito eu acho que talvez seja um pouco mais fácil de corrigir, porque o Luiz Araújo, por ser canhoto, embora ele não seja esse meia que vem trabalhar por dentro, se associar com meia por dentro, ele naturalmente ele corta muita jogada para dentro. Só que o jogo com o Fortaleza teve zero de sincronia nessa passagem, né? Raramente a gente viu uma boa coordenação. Se a gente pensar na teoria, do outro lado também, né? Porque tanto o Bruno Henrique quanto o Everton, eles são destros. Então, na teoria, não deveria haver esse tipo de desencontro entre o lateral e o ponta, outra coisa que preocupa, assim, o Flamengo sistematicamente teve dificuldade de ser competitivo e de defender bem quando não teve Pulgar e Thiago Maia juntos. Tenho até curiosidade de ver amanhã qual vai ser o papel do Gerson. Contra o Fortaleza, foi muito comum a gente ver o Thiago Maia como primeiro e o Pulgar ocupando um espaço quase como uma dupla de meias com o Arrascaeta, como meia pela direita e o Arrascaeta pela esquerda. Ver amanhã se Arrascaeta e Gerson vão dividir essas funções de meia como o Pulgar de camisa 5 e se no momento defensivo provavelmente o Gerson vindo para o lado do Pulgar para proteger. E se isso vai dar sustentação e solidez suficientes ao Flamengo, que quase sempre sofreu quando teve um volante a menos.